Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda Sena e nós somos aqui do estúdio da AD3 e nós estamos aqui para falar um assunto muito sério, que é a trajetória musical. E nós sabemos que essa trajetória ela é marcada muitas vezes por muitas alegrias, muitas dificuldades, momentos felizes, momentos de realizações, momentos tristes. Nós estamos aqui com o Davi Alfer, que vai contar um pouquinho de como foi a trajetória dele até aqui. Bom, é um prazer falar com todos vocês que já nos acompanham aqui, e você também que está chegando hoje, quem sabe pela primeira vez, né, consumindo o material nosso aqui. Eu comecei na música muito cedo, comecei por causa da minha família. Eu tinha coisa de mais ou menos 9 anos quando eu comecei a fazer as primeiras aulas de violão. Foi assim uma coisa meio que pela vontade da minha mãe, mais pela vontade dela do que pela minha. E eu comecei a estudar, fiz algumas aulas e logo por conta da igreja eu encontrei alguns amigos, né, alguns amigos da mesma idade que também estavam começando, iniciando ali na trajetória musical, e nós montamos banda, né, começamos com um projeto de banda, tocamos assim durante um bom período juntos com essa banda, só adolescente mesmo na época, né, fazia parte da banda, e a gente foi assim cada vez mais sendo introduzido no universo da música, foi ficando cada vez mais gostoso ser do universo da música. E quando eu completei 14 anos, eu decidi ali que eu ia ser músico profissional. Vê se alguém de 14 anos tem juízo, né? para isso. Eu tinha 14 anos e resolvi ser músico profissional. Aí foi quando eu entendi que ser profissional era quem ganhava seu dinheiro com a música, né? Quem conseguia se sustentar com aquela profissão que escolheu. Então eu comecei dando aulas de violão, né, na época. E assim, eu conto isso com muita alegria, muita satisfação, porque eu tive o apoio e a ajuda da igreja que eu fazia parte, né? O pastor dos adolescentes ali, ele trabalhou comigo nisso aí, me ajudou, e com poucos anúncios, assim, eu já tinha 35 alunos, né? Logo no primeiro ano, assim, de trabalho, eu já tinha 35 alunos, e então eu fui trabalhando com aula de música e também tocando na banda, e a questão de música me atraindo demais, me atraiu muito realmente. E eu tinha, assim, uma curiosidade, isso aí, na verdade, desde criança, Fernanda, de verdade mesmo. Desde criança, eu tinha uma curiosidade gigante com a gravação. Eu achava, assim, eu ficava ouvindo os discos do meu pai, eu achava aquilo incrível, né? Como que ele conseguia transformar ideias em música que eu conseguia ouvir na minha casa. Às vezes um artista de outro estado, até de outro país, né, conseguia enviar as ideias dele. E muito curioso com gravação, curioso, foi até que eu comecei também a trazer para dentro da minha trajetória o entendimento, buscando algum conhecimento, que naquela época era muito raro, mas tinha, né, informação, era rara a informação, né, não o conhecimento. Tinha muito conhecimento, mas a gente não tinha acesso à informação. Então eu fui buscando esse conhecimento, à medida que a gente foi buscando em pessoas, em lugares, revistas e tudo mais, e até que eu, no ano de 1997, eu consegui uma parceria para a gente poder criar um estúdio, né? Um estúdio de gravação, agora já com equipamentos um pouco mais profissionais, né? Já com algum conhecimento mais. Então comecei aí, né? Vim lá da aula de tocar em banda e de começar aí a minha trajetória com a gravação. E depois do estúdio, como foi para você fazer essa troca dos alunos para a gravação? Como é que foi esse processo? Olha, foi bem natural, foi uma situação que aconteceu bem natural. Embora a gente, ao trabalhar com a gravação, a gente acaba encontrando também alguns desafios muito diferentes, né? Muito diferentes. Tanto do aluno, né, da questão de lecionar, quanto a questão também até de tocar ao vivo, né? Porque a gravação ela tem algumas exigências que a gente não encontrava naquele universo lá. Então foi uma transição tranquila, foi uma transição suave, mas acabou que ela aconteceu assim, de forma integral. Porque com 2 anos de estúdio, eu já literalmente já não dava aulas mais, né? Eu estava apenas dedicado ao estúdio, produzindo muita gente. Produzia, assim, naquela época, já era a época do CD, né? O CD já era uma coisa popular. Então, assim, a gente chegou num limite, né? Assim, num nível de funcionamento de produzir um CD por semana. A gente produzia um CD por semana, né? O cantor vinha e a gente já trabalhava aquele cantor ali de segunda até quarta-feira fazendo os arranjos e gravando as músicas. Quinta-feira o cantor tinha que vir gravar a voz, ficava o dia inteiro no estúdio gravando voz, né, quinta e sexta, e a gente pegava o resto da sexta-feira e o sábado para fazer a mixagem e entregar o CD. E assim era o ritmo, né? Foi muita gente, muita gente. Eu fui assim, produzindo no estúdio, tocando, gravando, ainda tocando em banda, né? Eu tocava com a banda ainda, mas já não dava aulas, mas com a banda ainda tocando, mas também produzindo muito. Fui assim até no ano de 2006. Quando foi 2006, eu tive uma outra transição. Eu migrei para uma outra área dentro da música mesmo, sempre na música. Migrei, porque eu tive um estafa, né, um excesso de estresse de trabalho, por causa, inclusive, da produção, né? Fui parar no hospital, aquela coisa toda que acontece com a gente, né? Pelo menos uma vez na vida acontece com a gente.
E aí ali eu resolvi migrar. Foi quando eu comecei, mais ou menos no ano de entre 2006 e 2007, comecei uma agência de produção de música para eventos. E também foi uma coisa assim, bem radical, uma mudança também bem radical. Muito bacana. E como que foi essa fase para você de migrar também para os eventos, né? É uma realidade diferente da realidade de gravações, do estúdio, uma coisa que é mais presencial, mais ali com o público. Como é que foi para você? Outra transição, né? Outra mudança, muito bacana também que aconteceu, mas realmente outra experiência, outros desafios completamente diferentes, tanto do lecionar, quanto com tocar em banda, quanto o estúdio, a produção do estúdio, realmente, porque lá no evento, né, a minha atuação principal era casamento, cerimônia de casamento, né, a parte religiosa do casamento. E assim, a gente organizava eventos com 3 músicos, com 5 músicos, com 12 músicos, e aquilo ali tudo muito pragmático, tudo muito bem, tinha que ser tudo muito bem cronometrado, as coisas assim, não tinha a opção do, não ficou bom, vamos fazer de novo, né, que é uma coisa que o estúdio proporciona, né? Vou fazer de novo. Não existia. E assim, foi muito trabalho. Eu contabilizo no período todo que eu fiquei fazendo música para evento, eu contabilizo aproximadamente 2.500 eventos que eu produzi. E isso foi até no ano de 2018. Né? 2018 foi quando eu também percebi que estava chegando o momento de dar uma estacionada nessa parte aí dos eventos também. Então, aproveitando, né, que você me deu o gancho, como é que foi para você então parar com os eventos e voltar para a produção? Como é que foi essa fase? Olha só que interessante. Muito interessante, porque eu não sabia, como nenhum de nós sabíamos, mas foi uma fase pré-pandemia. Foi uma fase pré-pandemia. Os eventos, como eu estou falando, ele tem um estresse também. Existe um peso muito grande pra gente, um nível de responsabilidade. E a coisa que mais foi determinante para eu parar, né, deixar a questão dos eventos, foi o trânsito. O fato da gente estar numa metrópole, a logística estava se tornando algo muito perigoso, no sentido assim, de que a gente tinha contrato, né? A gente tinha contrato com os clientes. Então, a chance de você ir para uma determinada região e pegar um engarrafamento, acontecer um acidente, qualquer coisa, estava começando a ficar muito marcante. Isso foi um fator determinante, que eu resolvi falar, olha, eu sei trabalhar com produção em estúdio, eu tinha parte dos equipamentos ainda, né? Eu ainda tinha os equipamentos, e eu comecei então a retomar o meu trabalho, né? Eu comecei a pensar nisso e pandemia. A pandemia aconteceu. Quando a pandemia aconteceu, por incrível que pareça, no dia que nós fomos informados do lockdown em Belo Horizonte, nós fomos informados dele, a partir dessa data, esse movimento não pode acontecer. Eu tinha, né, nesse dia, eu tinha ainda 3 gravações presenciais. Olha só que interessante. Porque quando eu resolvi retomar, lá em 2019, mais ou menos, eu comecei já pensando nessa proposta que a gente atua hoje, que é a proposta online. Então eu comecei a trabalhar, comecei a construir essa história do online, né, fazendo lives, comecei fazendo uma live todo sábado 11 horas da manhã, fazer uma live, né, falando sobre produção musical, e algumas pessoas começaram a seguir, começaram a acompanhar. Depois eu mudei essa live para sábado à tarde, né, e continuei fazendo antes da pandemia. Antes da pandemia. Veio a pandemia, a gente ainda tinha algumas gravações presenciais para fazer. Aí aquele negócio, né? O cara chegar no estúdio, álcool em gel, tinha que passar álcool em gel, e eu de máscara, aí o cara para cantar, como é que o cara ia cantar de máscara? Aí, aproveitando aquela situação, eu acabei apertando o acelerador na questão do online, e a transição do evento para a produção, o retorno para a produção, ela se deu assim praticamente de forma natural, porque se eu tivesse, imagina se eu tivesse trabalhando com casamentos, né? Os casamentos pararam, os casamentos ficaram 2 anos e meio sem acontecer. Meu Deus. Coisa triste, gente, coisa complicada. Aí, graças a Deus, né, aconteceu essa migração. Eu vim para a linguagem do online, 100% online, desde 2020, segunda metade de 2020 para cá. E hoje a gente, assim, vamos falar que nesse processo de 2020 para agora, 2025, início de 2025, a gente tem aí mais ou menos um escopo de aproximadamente 1.200 a 1.300 clientes atendidos de forma remota nesse período aí. Muito legal, né? Muito legal, muito legal. E é uma crescente do mercado, né? É uma crescente. O online é inevitável. É inevitável. E já que nós estamos falando disso, né, de projeções futuras, quais são as novas vertentes que você quer explorar aí no mundo da música agora? Pois é, gente. Como eu contei para vocês aqui, né, falei para Fernando, contei para vocês, eu sempre fui alguém que está explorando. Eu sou um explorador. Eu não sou aquela pessoa conformada, né? Eu estou sempre explorando e buscando aquilo que eu acredito que eu vou atender o terceiro, né? Atender aquela pessoa que me procura, mas também buscando a minha colocação, né? A minha alegria. E eu tenho agora mais uma transição.
eu estou explorando mais um tempo de transição nesse momento, que é aproveitando esse nicho do online, essa vertente que eu consegui adquirir do online, eu quero explorar a parte do ensino remoto. Olha só, eu estou voltando lá... Voltando às origens. Voltando às origens, né? Voltando para o meu primeiro empreendimento, que foi a questão de ensinar música, né? Só que agora com uma bagagem muito maior, né? São pelo menos aí 33 anos a mais na música, e também com um conhecimento bem mais amplo, e também com uma possibilidade, uma opção até tecnológica muito maior do que já foi um dia. Então, a minha proposta para esse tempo futuro agora é explorar cada vez mais a questão do ensino remoto. E também pegando assim, o gancho do voltar às origens, né? Ensinar música, mas também dando ênfase naquilo que me projetou para a música, que é a música cristã, né? Que é a música para a igreja. Então, o meu projeto é ensinar música para pessoas que têm interesse de participar do Ministério de Louvor das igrejas locais. E nisso aí ensinar tudo que eu sei, né? Ensinar em todas as áreas, instrumental, vocal, de conhecimento teórico, conhecimento teológico, e explorar isso aí junto com o pessoal. Logicamente que mantendo o estúdio em atividade, mantendo a assessoria musical, né? A produção musical online vai continuar em atividade, claro. Apenas uma vertente, né? Uma vertente do estúdio. Exatamente. E dentro disso tudo que você falou, você já tem algum projeto pronto? Temos projetos prontos, temos cursos online já disponíveis, não só um, mas realmente cursos no plural. A gente já tem uma plataforma online, né, que já está disponível, que é dentro do meu site, que é o www.davialfer.com, no caso, /cursos, né? Você vai ver lá a página de cursos. Aí a gente tem curso de violão, de bateria, de baixo, de técnica vocal, de teclado, de teoria, tanto básica quanto teoria mais avançada. A gente tem um curso lá chamado Avance na Harmonia, que é um curso onde eu ensino uma pessoa que já toca instrumentos, qualquer tipo de instrumento harmônico ou melódico, mas que a pessoa tem dificuldades de entender sobre afinação, sobre consonância, dissonância, sentidos realmente de como tocar, fazer a música avançar. Tem um curso bem específico sobre isso, um curso de técnica vocal, que eu acho que eu já falei. Tem um curso de gestão do Ministério de Louvor, que já está disponível, né? Lá a gente tem também e-books disponíveis, muito legal, uma estrutura muito boa. E a pessoa que não sabe tocar nenhum instrumento, com esse curso ela consegue aprender? Qualquer um dos cursos, principalmente os cursos que estão descritos lá como para o Ministério de Louvor, por exemplo, né, violão para o Ministério de Louvor, ele é focado, né, todos esses cursos que tem essa parte, eles estão focados para o iniciante, a pessoa realmente o iniciante, a pessoa que não toca nada, mas tem vontade, quer aprender, quer atuar. E interessante, Fernanda, que lá na plataforma, o material que tem, não é só para a pessoa aprender, né, é para ela aprender e atuar. Então eu ensino com esse foco. Eu ensino não é uma coisa para a pessoa só estudar no quarto dela. Eu ensino algo para a pessoa poder aplicar daqui, de repente, 2 meses que ela já está estudando, ela já vai ter conteúdo suficiente para ir tocar no púlpito, para ir tocar na célula, para poder participar de alguma coisa. Então o foco realmente é ensinar para praticar. Muito legal essa ideia. Muito legal. E a gente entende também que é uma necessidade atual hoje, que a maioria das igrejas tem, né? Que são os músicos profissionalizados. Então, é muito interessante, é muito bom. A pessoa pode fazer de casa mesmo, né? E você falou, né, sobre os cursos. E seria só ensino de instrumento e técnica vocal? Não. É uma plataforma, realmente, de ensinamentos relacionados à música. E, no entanto, como eu disse, 80% da plataforma é focado no Ministério de Louvor. Então, além dessa questão do instrumento, da técnica vocal, da teoria, a gente tem o curso voltado para a área de gestão e administração, como eu falei. A gente tem os e-books, né, que trabalham também essa questão do entendimento como todo, relacionado à parte teológica também para o Ministério de Louvor. E uma coisa assim fantástica, né, uma coisa incrível que eu criei e que a gente está disponibilizando. Hoje nós estamos gravando o vídeo, não está pronto, está em produção, mas vai ser lançado em breve, que é uma área infantil, uma área onde a gente ensina a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, com histórias narradas e músicas específicas sobre cada história para crianças. Focado em crianças de 3 a 7 anos, e é um material assim incrível, realmente algo sensacional. Para o pai, para a mãe que se preocupa, né, em ensinar o filho no caminho que deve seguir, né, é um material indispensável, uma coisa que
os pais que realmente têm essa preocupação, eles não vão poder dispensar esse material, porque é algo que vai dar para eles, além de tudo, a condição de ensinar a palavra aos seus filhos de uma forma muito lúdica e muito legal. Então, assim, além disso que eu falei, tem outras novidades também dentro dessa área que vai ser muito legal. Tudo dentro dessa plataforma, gente. Olha só pra você também, né? Lá você vai poder aprender música do básico até o avançado, você vai aprender sobre harmonia, você vai aprender sobre técnica vocal. Claro, são cursos separados, mas você vai entrar no nosso site, vai escolher o curso que você deseja fazer e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar nessa área. E nós estaremos disponibilizando o link aqui embaixo. Você pode clicar nesse link, escolher o curso que você deseja e dar início hoje mesmo ao seu sonho. Então não perca tempo, clique nesse link, escolha o curso da sua preferência e seja um ministro na presença do Senhor. É isso aí, pessoal. Para mim foi um prazer muito grande poder conversar com vocês. Espero ter trazido aí luz sobre o processo de uma trajetória numa carreira musical. Forte abraço, Deus abençoe a todos.